Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kayla e hoje nós vamos falar sobre os tecidos vegetais de sustentação. Para falar sobre esses tecidos vegetais, primeiro nós precisamos saber qual é o significado da palavra tecido. Tecido são células que associam-se e formam um grupo com características específicas dentro de um organismo, que pode ser um organismo vegetal ou um animal. Ambos vão ter vários grupos de tecidos. Mas o nosso foco de hoje vai ser os tecidos vegetais e especificamente o tecido vegetal de sustentação. Um vegetal possui 4 tipos de tecidos. O primeiro é o tecido de crescimento ou meristemático, que, como o próprio nome já diz, é responsável pelo crescimento do vegetal. Outro é o tecido de revestimento, que é aquele que vai proteger toda a superfície da planta e evitar que a planta perda água. Tem também o tecido de condução. Esse é bem famoso, principalmente por causa do xilema e floema, que são responsáveis pela condução de fluidos no interior da planta. Esses fluidos podem ser tanto a seiva bruta elaborada, quanto águas e sais minerais. E finalmente o tecido de sustentação, que será nosso objeto de estudo de hoje. Existem 2 tipos de tecidos vegetais de sustentação, o colênquima e o esclerênquima. E embora ambos sejam responsáveis pela sustentação, eles possuem características bem diferentes entre si que iremos descobrir agora. Vamos começar falando sobre o colênquima. O colênquima vem do grego kola e significa espessamento. O espessamento da parede dessas células são uma das principais características desse grupo de tecidos. Eles possuem paredes bem espessas e bem desenvolvidas na maioria das vezes. A parede celular do colênquima é formada por celulose, e justamente por isso ela é uma estrutura bem elástica. Então, além de servir como um tecido de sustentação, ela auxilia no crescimento da planta. Fazendo a analogia com nós seres humanos, esse colênquima é como se fosse a cartilagem. Além de sustentar o corpo, ela ainda permite que aquela parte se desenvolva, continue crescendo. Então, justamente por essa característica, o colênquima é encontrado muito mais em partes jovens da planta, como o pecíolo de folhas, extremidades de raiz, enfim, nas partes mais jovens da planta. Existem 4 diferentes tipos de colênquima, que são divididos conforme a estrutura e a forma de sua parede celular, e nós iremos ver cada um deles a seguir. Colênquima angular. Quando as paredes são mais espessas, os pontos de encontro entre 3 ou mais células, como vocês podem ver na figura. Colênquima lamelar. Mostra maior espessamento nas paredes tangenciais, interna e externa. Colênquima anelar. Quando o espessamento das paredes é mais uniforme e o lume celular tem aparência circular na seção transversal. E por último, temos o colênquima lacunar, que recebe esse nome quando o tecido apresenta espaços intercelulares e o espessamento das paredes ocorre ao redor desses espaços. Agora que já aprendemos um pouco sobre o colênquima, vamos falar de um outro tipo de tecido vegetal de sustentação, o esclerênquima. O esclerênquima vem do grego escleros e significa duro. É um tecido permanente simples e, diferentemente do colênquima, a sua parede celular, além de celulose, é constituída de lignina. Guardem bem esse nome, lignina. Essa é uma das características principais desse tecido. As células desse tecido já alcançaram um estado pleno de diferenciação, ou seja, ele será encontrado apenas em estruturas que não têm mais capacidade de crescer ou se desenvolver, ao contrário do colênquima lá, que era encontrado em partes jovens da planta. E é um tecido morto. Lembrem lá da lignina? Então, por conter a lignina, ele é chamado um tecido morto. Mas afinal, o que é um tecido morto? Será que esse tecido morto é algo ruim para a planta, algo ruim para o vegetal? Não. Esse tecido, na verdade, ajuda a planta. Querem saber por quê? Em bioquímica, nós aprendemos que certas substâncias não podem ser digeridas no organismo animal. E uma dessas é a lignina. Então, por exemplo, quando um passarinho come uma sementinha
que dentro dessa sementinha tem um esclerênquima que possui em sua parede celular a lignina. Ao ingerir essa semente, o organismo do passarinho não vai quebrar essa lignina. Então, do mesmo jeito que essa semente entrou, ela vai sair. E isso vai favorecer o quê? A dispersão dessa semente. Então, o tecido morto é benéfico no caso dos vegetais. Assim como no clorênquima, existem dois tipos de esclerênquima, que são divididos em esclereídes e fibras. Vamos começar falando primeiro sobre as esclereídes. Esclereídes são células mortas com paredes secundárias espessadas e lignificadas e intensamente pontuadas. Podem aparecer isoladas ou em grupo entre células dos diferentes tecidos. São classificados conforme sua forma, em 4 tipos. As primeiras, que vocês veem na imagem, as que está passando aí, são as braquiesclereídes, que são isodiamétricas e ocorrem, por exemplo, na polpa de pirus, pera. Essas células que vocês veem na imagem roxinha é um exemplo de braquiesclereíde. A segunda são as macroesclereídes, que são geralmente alongadas, presentes nos tegumentos das sementes leguminosas. As macroesclereídes são essas células alongadas que vocês podem ver na imagem. A próxima e mais bonitinha são as astroesclereídes, que recebe esse nome astroesclereide justamente por sua forma. Elas possuem uma forma de estrelas com ramificações partindo de um ponto central. E por último são as tricoesclereídes, que são esclereídes alongadas, semelhantes a tricomas ramificadas ou não. Outro tipo de esclerênquima são as fibras. As fibras são células mais longas do que largas e são encontradas comumente no nosso dia a dia. Essas células são super resistentes. Alguns vegetais produzem tantas fibras que acaba sendo utilizada na indústria têxtil. Então, de repente, você pode estar utilizando uma roupa aí que vem do esclerênquima. Outra aplicação delas são os cereais. Esses cereais que a gente consome em casa também são tipos de fibras. Bom, pessoal, nossa aula de hoje sobre os tecidos vegetais de sustentação acaba por aqui. Lembrando que se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o assunto, é importante que busquem o auxílio de livros mais específicos. Então procurem um livro de botânica ou histologia vegetal e vocês ficarão entendendo melhor sobre os tecidos vegetais de sustentação. Obrigado por assistir. Tchau!